conversar com Tem, o é o Petro, que interessa. Prio, Recôncavo e afins. Comenta um pouquinho do resultado de Uzi Minas também, fala um pouco das expectativas de Vale. Aí você já comenta um pouquinho do resultado de Uzi Minas também, fala um pouco das expectativas de Vale, que sai hoje inclusive, o pessoal está ansioso para o balanço de Vale, embora já tivemos a prévia da prévia, né. A prévia e já temos a prévia também. A prévia da prévia e a A prévia. prévia da Hoje é o a resultado. prévia de resultado, a prévia da prévia operacional e hoje o resultado. A palavra está com você, Guedes. Vamos lá. O resultado de Usiminas saiu hoje pela manhã, foi um resultado, levemente melhor do que a gente esperava, tá. Na maior parte das linhas do resultado operacional, superou as nossas expectativas e consenso. Que já era uma expectativa de melhora. A gente já tinha uma expectativa de melhora, de crescimento, eh, e a gente estava um pouquinho mais otimista que consenso e superou a gente, em relação às estimativas também, tá. Então, no geral é um quadro de recuperação, né. Então o que a gente observa ali para os Minas é que, percentualmente, a melhora de resultado ela até pode chamar um pouco a atenção, mas também vem de uma base muito fraca, né. Então Sim. você sobe ali alguns milhões ali no resultado, você já vê um crescimento percentual expressivo, porque é uma empresa que está, tentando, eh, capturar ali ganhos de sinergia com o alto forno, eficiência do alto forno 3 que, religou, né. Então assim, tem um processo de ramp up desse forno que é relativamente demorado, enfim, então tem o pessoal monitora muito as questões de custo por tonelada na Uzi Minas para a gente observar essa questão de eficiência. Eh, de fato, teve uma redução de custo mais ou menos ali em termos de 2%, de queda tri a tri, no custo por tonelada, de aço, e isso deu também uma ajudada para compor esse EBITDA um pouco melhor do que a gente esperava. A parte de volume também veio bem. Os Minas geralmente, quando surpreende para cima, geralmente surpreende para cima em volume, tá, É, então então tá sendo tudo. um todos também, né, porque você tem aço chegando da China em todo esse cenário, né, Sim, geopolítico, né. sim, eu acho que o ambiente não é favorável, tá, eu acho que eu comento isso já aqui em alguns podcasts, o ambiente ele não é nada favorável para aço, e aí é exatamente isso que você falou, contra tudo, contra todos, é uma recuperação dentro de um cenário ainda ruim, ainda debilitado, então não é um case que a gente é muito otimista, de maneira geral, com o case, porque o cenário macro ainda é muito difícil, uma companhia que tem uma dependência do dólar muito alta, mais ou menos ali 60 a 65% da base de custo deles é dolarizada, e a gente vê essa volatilidade do dólar aí, né. Aí depende muito de notícia que sai sobre Trump, então, né, a gente chegou a bater um dólar, mais baixo ali em 5,70 mais ou menos, em fevereiro, aí depois o dólar levantou de novo, aí nessas últimas declarações do Trump, você já teve uma fuga de capital, das treasuries para recursos como ouro, então o dólar já deu uma baixada de novo, mas de qualquer forma ainda é um patamar muito alto, tá, para a companhia, então isso Uzi Minas machuca a é muito companhia. alavancada? Em termos de alavancada, ela não é, tá, então ela tem uma alavancagem bem controlada, tá em mais ou menos 0,5, 0,6 vezes de dívida líquida EBITDA, não é nada absurdo, pelo contrário, é uma alavancagem abaixo de 1, então é bem acomodado. Ela esticou o perfil de dívida recentemente, então tá Tá em tranquilo. parte de dívida tá tranquilo. O que nos preocupa é mais em relação à visibilidade de volume, tá aí o Nishio que falou um pouco ali sobre bancos e sobre inadimplência, né, então a gente tem uma possível, expectativa ali de que no segundo semestre você tem uma desaceleração, do setor automotivo, né, você também cobre o setor, você sabe muito bem disso, então a Anfávia tem uma expectativa de high single, para o setor automotivo de crescimento ano a ano, vindo de uma base que já cresceu ano passado, em 2024. E a gente acha que a Anfávia está um pouco mais otimista do que deveria estar, acho que a gente vai ter um crescimento, vai crescer, mas talvez algo um pouco mais modesto. Isso afeta diretamente a Usiminas, não só a Usiminas como outras siderúrgicas também, Gerdau também, e CSN fornecem para o setor automotivo, mas principalmente Usiminas, que é o principal cliente dela, são as montadoras. Foi um primeiro tri bom, porque o volume ainda de Dentro do produção tá contexto. bom ainda, né, então, eu acho que isso segurou, mas a gente tem uma expectativa, a nossa expectativa aqui é de piora,
para o segundo semestre, então a gente acha que vai desacelerar esses resultados aí. Então por isso a gente ainda se mantém cauteloso com a companhia, tá. Passando para Vale, né, Vale reporta o resultado, hoje à noite, mas já é um resultado, né, a Vale ela divulga de maneira, digamos assim, doses homeopáticas, ela vai divulgando o resultado dela, né, sem ter a prévia operacional, que já faz muito preço, então você já tem uma ideia muito muito grande de como vai vir o resultado financeiro na data do balanço. Então, não deveria surpreender, tá, então o mercado meio que já está esperando baseado no que a gente viu na prévia. Foi um trimestre sazonalmente, você já tem mais chuvas de primeiro trimestre, né, como já dizia ali a música, né, são as águas de março fechando o verão, né, então você tem um trimestre com volumetria de chuva muito alta, e aí choveu principalmente, no sistema norte, né, lá no Pará, que é onde vem o minério de ferro de mais qualidade. Então isso acabou afetando um pouco a dinâmica de mix, a gente viu um mix um pouco mais empobrecido do que a gente gostaria de ter visto ali em termos de realização de preço. Eh, Ainda assim, isso foi o que a gente pontuou até na nossa prévia de resultado, ainda assim não dá para dizer que a companhia não está cumprindo com o novo planejamento estratégico de tentar, reduzir um pouco os embarques e melhorar a qualidade de mix. Então, embora o mix de fato empobreceu o tri a tri, mas também vindo de um trimestre que é muito bom em termos de produção e vendas, que é o quarto T, né. Então, você tem uma desaceleração considerável sazonal em relação a quarto T para primeiro T, e aí você pegou um pouco essa questão, relacionada ali de chuvas no sistema norte, né, empobreceu um pouco esse mix, mas um fator importante que a gente viu, uma redução substancial ali, acho que é quase 60% ano contra ano, e aí já pega a sazonalidade, né, porque é justamente ano contra ano, no na quantidade de produtos de alta sílica vendido dentro desse mix. Então para quem não sabe, essa parte técnica, né, é muito fácil de saber que se tem alta sílica, tem baixo ferro. Se tem baixo ferro, é um mix mais empobrecido em termos de teor, né. Então isso ajudou ali a compor uma precificação pior tri a tri, então a gente viu o preço caindo, tri a tri, embora a curva de 62% ela andou basicamente de lado, a média, o benchmark da curva andou de lado, tri a tri mais ou menos, mas você teve uma queda de preço realizado por conta, desse mix pior. Pra frente a gente pô, né, acho que tirando essa questão de sazonalidade, eu acho que tem ali um ano de volume mais forte, se a gente comparar ano contra ano. O ano de 2024 já foi um ano de bom volume, teve trimestre superando, produção recorde aí, então a gente acha que vai continuar vindo numa toada boa de produção. Vai ser um ano um pouquinho mais desafiador, embora a gente ache que vai superar ano contra ano, mas existe uma dificuldade relacionada às chuvas anual, né, de qualquer forma, porque 2024 foi um ano muito seco, né, esse ano 2025 deve ser um ano com mais chuvas, então tem uma questão ali de chuva que pode atrapalhar, mas a gente acredita sim que vai ser um ano com uma leve superação de volume ano contra ano no fechado em 2025. O custo continua reduzindo, então o C1 por tom a gente tem uma expectativa, a gente ainda não sabe, porque o custo é só divulgado no balanço final, né, hoje à noite, mas a gente tem uma expectativa de queda do C1 por tonelada ano contra ano. Então, tri a tri ele sobe, porque tem menos diluição de custo fixo, né, então você tem menos volume, então dilui menos, mas no ano contra ano, considerando a sazonalidade, você deve ter redução de custo, que é o que a gente espera, e acho que são um dos grandes cernes que lastreiam o nossa recomendação de compra em Vale, que é, se o mercado não está muito bom, se tem muita certeza em relação à China, ela tem que fazer o dever de casa dela, que é baixar custo. Então o custo está sob o controle da companhia. Então ela tem essa questão de guidance, relacionada à redução de C1 para esse ano, é uma redução mais ou menos de 4, 5% ano contra ano de C1, então a gente acha que ela deve seguir reduzindo o C1 sempre ano contra ano ao longo dos trimestres dentro de 2025, tá. Falei acho que já bastante de Vale, quer passar para uma próxima? Fala só, tenta falar um pouco de, Gerdau e CSN, que acho que você citou a siderúrgica, citou os em Minas, eu acho que essas também são afetadas, principalmente por tudo que está acontecendo na geopolítica global, né, toda essa questão de tarifaço e vai para lá e volta para cá. Acho que são as 2 também que são Gerdau é bastante sensível, né, porque aí acaba envolvendo também, as plantas que a companhia tem de produção de aço nos Estados Unidos, ela tem mais ou menos ali
30 e poucos por cento, 34%, pouco menos de 35% do seu volume total produzido de aço em solo americano. Então ela seria beneficiada pelas tarifas ali que o Trump tem feito, né, inclusive ele colocou tarifa especificamente sobre aço em termos de 25% e retirou, as benesses que você tinha do sistema de cotas, tarifárias da seção 232, que vigorava, né, que ele mesmo implementou no primeiro governo dele, vigorou durante o governo Biden e aí ficou com algumas sanções, algumas exceções que ele aplicou em alguns países, e aí depois ele suspendeu, falou: "Ó, não vai ter benesse nenhuma, não vai ter exceção nenhuma, seção 232 está valendo 100% e mais em cima dessa seção 232 que ele já tinha colocado no primeiro governo, ele colocou mais Tu 25%". já pega o resultado do primeiro tri da Gerdau? Não, porque a gente viu o que que acontece ali, a gente viu, a discussão fazendo com que o order book acelerasse. Acho que efetivamente a gente não observou nos dados de mercado, uma redução substancial da penetração de importados nos Estados Unidos, de aço importado nos Estados Unidos. Ainda não aconteceu. Teve um Mas você teve pre-buy um também, né? exatamente, é isso aí. Então acho que isso pode ter mascarado um pouco, então, na verdade, acho que a gente deve ver isso acontecer, talvez ali no resultado do 2T, 3T, isso deve ser mais nítido. Mas já é um resultado bem melhor não ter, de 25 em relação aos Estados Unidos, justamente por conta, do pessoal aumentando o order book, o sentimento melhorou, então a indústria downstream que consome o aço passou a destravar um pouco mais esse consumo e aumentou o order book de pedidos ali da Gerdau, então a gente estava vendo até então até o quarto tri foi um trimestre bem fraco para os Estados Unidos inclusive, a gente viu esse order book abaixo de 60 dias, né, e aí esse order book já voltou para cima de 60, a gente não sabe exatamente quantos dias, porque o resultado ainda não foi. Mas, a gente tem uma expectativa que fique acima de 60 dias nesse resultado, então isso é um bom indicativo, porque mostra que a demanda tá mais aquecida, né, então e o consumo de aço estaria subindo. Então a gente acha que isso já tem a ver com os reflexos de curto prazo das tarifas. O que nos preocupa é a questão inflacionária que as tarifas levam, né, em relação ao aumento de preços geral da economia, principalmente em bens duráveis, né, os bens duráveis que têm aço embutido. A gente acha que isso pode levar o Fed a uma postura muito mais cautelosa para corte de juros, tanto é que existe um embate hoje entre Trump e o Jeremy Powell, né, em relação a essa situação. Então, eh a gente tem visto um cenário mais cauteloso para o Fed cortar juros, e juros está sempre atrelado a consumo de aço, né. Então num ambiente onde o juros ele está mais alto por mais tempo, que é o famoso higher for longer, isso é prejudicial para o consumo de aço. Então, em geral a gente acredita que no curto prazo as tarifas vão criar sim um efeito positivo para a companhia, mas no médio e longo prazo, e aí quando eu falo médio e longo prazo eu estou falando, né, 1 ano, 2 anos aí, o consumo de aço ele tende a parte de volumetria tende a não ser tão elástica, justamente porque a taxa de juros mais alta impede que o consumo de aço acelere. E os efeitos disso no Brasil? E aí já seja petróleo, então, vamos É o começar que com tem pra agora, é o que Petro, interessa, Prio, Recôncavo e afins. de muito mais atenção, né. Então vamos lá, eu vou começar pela Brava, porque a Brava acho que é o case mais sensível. Brava, como vocês sabem, no trimestre passado foi um resultado ruim, mas que no final do dia foi interpretado como razoavelmente positivo, porque ela acabou não queimando tanto caixa. Esse trimestre, a gente está falando do retorno operacional de Papa-Terra, o retorno operacional de a entrada operacional de Atlanta, então a empresa produziu uma média de 71.000 barris por dia ao longo do trimestre, um pouco mais, um pouco menos, mas na média do trimestre ficou nesse patamar. Então a gente espera uma EBITDA de 1,3 bilhões de reais, lucro líquido de 390 milhões de reais. Claro, aqui, eventuais efeitos não recorrentes, ajustes de dívida e coisas assim, são efeitos contábeis que é muito difícil a gente trazer no primeiro momento para o resultado, tá. Eu acho que outro ponto muito sensível a ser observado nesse trimestre é a geração de caixa, porque eu acho que o grande ponto positivo do trimestre anterior foi exatamente a geração de caixa, tendo em vista um EBITDA muito ruim, tá, a empresa ficou praticamente no zero a zero ali no geração de caixa, então assim, se para esse trimestre a gente observar alguma coisa desse sentido, a interpretação pode ser positiva, principalmente se a gente partir do princípio que existem
4 novos furos sendo feitos no campo de Atlanta, com uma expectativa aí de mais de 10.000 barris por dia a serem acrescentados, tá. Então a gente está falando aí de uma empresa que depois de tanto sofrer, até o final de 2025, claro, o petróleo aí é $65, que é mais ou menos o que tá em 67, se não me engano. Ah, eu Tá em acho que eu 67. olhei agora, acho que estava 66. No pior momento chegou a 63, Ah. tá a 67, eu acho que o mercado tá muito na expectativa do acordo do Trump, né. Inclusive teve uma fugindo um pouco aqui da parte da análise, teve uma frase que o mercado ele tá olhando o livro que o Donald Trump publicou há 20 anos atrás, falando a arte Da negociação. da negociação. E uma das coisas que ele fala, é trazer uma proposta completamente ridícula e absurda para usar isso como ponto de alavancagem, né. A história do bode na sala, tira o bode na sala, tenta argumentar alguma coisa, então assim, indo alguma coisa nesse sentido, pode ser que o petróleo volte àquela normalidade que a gente já estava acostumado, acima de $70. E cara, tem muito para andar aí das petroleiras, tá. A Brava, que é o case que sofreu mais no relativo, pode ser o que vai caminhar mais no relativo também. Então acho que eu já falei os números da Brava, já falei bastante, né, falei do que vai acontecer nesse trimestre, dei algum cheiro para o próximo trimestre. Acho que ficou claro o case da Brava, né, se tiver alguma dúvida a Sim. gente pode avançar. Petrobras, a gente tem uma estimativa de produção 2,7 milhões de barris por dia, EBITDA, que é o que o mercado olha mais, né, 66 bi, uma recuperação em relação ao trimestre passado, lucro líquido 25 bi, dividendo esperado regular 1,1 por ação, não estou considerando dividendos extraordinários. Dividendo extraordinário, geralmente ele pode anunciar mais lá no final do ano, então assim, eu tô falando só do dividendo regular. Trimestre passado, houve uma decepção do mercado por parte, dessa questão do dividendo. Por quê? Porque ela teve uma aceleração de Capex, no último trimestre, e como vocês bem sabem, a fórmula de pagamento do dividendo é 45% do lucro operacional, do fluxo de caixa operacional, menos investimentos. Então se investe mais, resta um pouco menos de fluxo de caixa operacional. Então aquilo ali trouxe ali alguma ansiedade, mas na teleconferência a CEO da empresa, a Magda Chambriand, ela comentou que aquilo ali foi uma antecipação de Capex em relação a projetos que estavam sendo desenvolvidos. Então a gente espera para esse trimestre um Capex mais normalizado e esse dividendo que eu acabei de mencionar, tá bom? Recompra, não sei, mas é algo que pode ser que aconteça também. Vitão, só antes de você passar para a próxima, você escreveu hoje uma coisa no seu Twitter que eu queria que você comentasse, Petrobras voltando para os leilões de desinvestimento, né. Saiu uma notícia, acho que ainda falta, eh, uma notícia que ainda falta, enfim, ter aí uma melhor averiguação, que ela estaria novamente voltando à política de desinvestir em ativos não core, né, não estratégicos. Isso é muito bom, por quê? Porque, assim, quando você assim, o forte da empresa é a exploração e produção. É explorar, né, e naturalmente desenvolver e produzir. O diamante da empresa é o pré-sal. Então você pegar essa grana, então isso tem que ser visto por 2 aspectos. É você pegar um dinheiro que pode ir para o pré-sal e prolongar, por exemplo, a vida útil dos ativos, ou você colocar no polo Bahia Terra, que fica no Nordeste, que é um campo terrestre, que o pico de produção foi há 20 anos atrás. O ganho marginal que você vai ter ali vai ser razoavelmente pequeno em relação ao tamanho da empresa como um todo. Esse ganho, ele pode ser positivo por causa da PetroRecôncavo, da Brava, que são cases menores. Mas como a Petrobras é muito gigantesca, acaba não fazendo tanta diferença assim e passa a não ser um ativo tão interessante. Além disso, dinheiro, graças a Deus, a Petrobras tem de sobra. Mas existem os recursos humanos. Quando você, precisa colocar um profissional dentro de um ativo terrestre que gera, 5.000 barris por dia, é uma equipe que tem que fazer aquilo ali, são PhDs, geólogos, geofísicos. Então e esse recurso, de certa maneira, ele é até mais escasso do que o dinheiro, o dinheiro tem bastante. Então assim, você pegar um profissional bem formado para trabalhar dentro de um campo que já passou muito do do pico produtivo não é interessante. Então é uma perspectiva não só financeira, mas também operacional de quem está lá dentro da Petrobras. Eu prefiro ver esses profissionais trabalhando dentro do pré-sal, dentro da margem equatorial, né, se a margem equatorial for do tamanho que as pessoas imaginam, quantas novas pessoas vão precisar ser formadas. Então assim, e muito possivelmente então assim, e qual a importância dessa questão do desinvestimento? O desinvestimento, ele foi num primeiro instante, ele foi muito importante para reduzir dívida, lá na época que a empresa tinha a maior dívida corporativa do mundo.
Hoje, isso muito possivelmente deve virar dividendo, tá? Então, assim, dependendo do tamanho do que for sendo desinvestido, como a empresa está numa situação de caixa confortável, muito possivelmente isso vai virar dividendo. Ou ativos exóticos, né. Questão essa questão dos ativos exóticos, a gente precisa dividir uma linha aqui. O que que acontece? É bem claro que até 2030 o a produção do pré-sal começa a cair. A partir de 2030 a produção do pré-sal começa a cair. Então os superpoderes, entre aspas, da empresa, eles vão se diluindo, né, em termos de lifting cost, geração de caixa, por aí vai. Então ela precisa repor essas reservas, para ela não passar por esse momento declinante de produção. Então quando ela anuncia que quer investir num ativo exploratório da Namíbia, A Índia, na Índia, é porque eu pensava que você não sabia da Índia, É. mas você é um homem bem informado. bem informado. Na Índia, cara, eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu não posso julgar. Eu acho que ela tá fazendo o trabalho dela e que se a solução não é caseira, ela precisa ir para fora. Porque até a margem equatorial tem todo o imbróglio e tudo mais. Exatamente. Inclusive o Fantástico fez uma reportagem muito bacana sobre a margem equatorial. Eu coloquei no meu Twitter e tá enfim, se você colocar no Google, cara, muito profissional, muito bacana, mostrando quais são os problemas os desafios da margem equatorial, comunicação com comunidades indígenas, infraestrutura para a fauna e a flora em caso de acidente, e uma análise mais aprofundada como eu posso falar para vocês, para onde o petróleo vai caso aconteça algum acidente. Então, são coisas que a Petrobras, mas assim, eu achei uma reportagem bem bacana, bem pé no chão. Eles foram lá, nossa, longe demais, cara, pega helicóptero, mas eu acho que a situação é mais ou menos essa. Deilson disse que assistiu. Muito boa, eu gostei muito. Ah, tá vendo? Tá vendo? É influenciador. É. Então, aí eu te cortei, você ia trocar de empresa, ia falar de Prio e eu te cortei. Frio, até me perdi o que eu ia falar de frio. Você falou de Brava, falou de Petrobras, faltou Prio e Recôncavo. Tá, deixa eu ver aqui. Frio. Cadê? Tá, frio. Prio também já divulgou dado de produção, né? Já é isso que eu tô procurando, acho que eu não anotei isso, você molha. Mas enfim, acho que são 72.000 barris por média, né, do trimestre, e a gente está com uma estimativa aqui de 2 bi, pro primeiro trimestre de 2025, né. Eu acabei não trazendo tanta informação assim, porque de fato não aconteceu nada, né. Eu acho que assim, o grande fator aí para a Prio olhando adiante segue sendo a questão do campo de Oahu, Uhum. e a última certificação de reserva, né, ela publicou a curva de produção e que joga a produção de Oahu para o primeiro trimestre de 2026, né. É uma pena, já era para a empresa Sim, ter faturado uns 2 bi aí pelo menos, atrasou, né? atrasou, né. E também eu acho que uma grande expectativa para esse primeiro trimestre é o cancelamento de ações. Ao invés de as pessoas reclamam muito da Prio: "Ah, ela não paga dividendo, ela não paga dividendo". Ela distribui proventos de uma maneira diferente, que é via recompra de ações, e ela está com 12% das ações dela em caixa. Então, o efeito disso é aquele efeito da pizza, né, que se ela divide a pizza em 10 pedaços, e ela passa a dividir para 9, resta mais pizza para todo mundo, né. Então, assim, você vai ter direito, então, assim, supondo que eu publique instantaneamente uma nova estimativa aqui para a empresa, quando você vai dividir o valor econômico, você tem menos boca, digamos assim, tem menos ação para dividir, e isso gera mais equity para as empresas, tá. Então cara, é o case que, assim, não É o seu digo, preferido ainda hoje? acho que consegue sendo, né, eu acho que é triste o que está acontecendo aí com a questão do Arro, mas assim, ela já obteve licença, né, agora é só trabalhar e esperar a produção. E em relação à Brava, a gente não tem grandes coisas a falar, exceto que já foi publicado. A Brava não, desculpa, a Recôncavo, 27.000 barris por dia no trimestre. A gente enxerga aí um EBITDA de 430 milhões. A gente está um pouco acima do consenso, mas enfim, é o que a gente vê ali nos nossos números. E a Recôncavo, acho que o grande ponto aqui da Recôncavo, olhando adiante, é exatamente a possibilidade dela ter mais ativos, né. Existe aí o rumor dela comprar, um dos ativos da Brava, ou então conseguir pegar um desses ativos da Petrobras que eventualmente podem ir a mercado, Uhum. mas eu acho que não é um trimestre, assim, inesquecível a ser acompanhado. O case é bom, etcétera, só Com e sem o Arro, né? não, é que eu já tô falando de Recôncavo, Ah, tá, você tá tá falando de falando Recôncavo, tá, entendi. mais ou menos isso. Você Beleza. prefere Petro, Prio, bota um ranking ali, se o Prio primeiro,
PRI primeiro, execução, crescimento, Aham. fundamento, E depois? etc. A gente está fazendo a publicação de Brava e Petrobras, agora que já saiu o certificado de reservas e nova curva de preço de petróleo, a gente vai. A questão aí da Brava é o seguinte, né? Por que você investe na Brava? Porque você quer ter a sua multiplicação de capital por ser um case mais arriscado em relação à Petrobras. Com essa nova certificação de reserva, a gente vai ver como é que fica ela em termos fundamentais e ver se tem prêmio suficiente para Pra preferir a Brava. justificar, né. Exatamente.